Nota impressa, a defesa e técnica de Virgínia Fonseca, com respeito sempre demonstrado à CPI das Bets do Senado Federal e seu relator, recebeu com surpresa e espanto a mesma desculpa que a Dorlane deu, mas, ou seja, teve pessoa que fez e não deu nada, então pra mim não pode dar nada também. Teve pessoa que errou e não deu nada, ou seja, tem pessoa que rouba e não vai preso, então eu que tô roubando não posso ser preso também. Puta que pariu, bicho. E daí, resultado. CPI das Bets rejeita relatório e encerra trabalho que pediu indiciamento de Virgínia Deolane e outros 14. Ou seja, a CPI das Bets acabou, ela se encerrou os trabalhos e não pediu indiciamento de Virgínia Deolane e outros 14. Ou seja, foi só um sustinho. Deolane se pronunciou aqui, ó. Sobre a CPI, prometo que na terça-feira, 7/6, após a votação do relatório do Senado, venho aqui falar com todos vocês. Indignada, não estou. Talvez aprendi a conviver com esse preconceito estrutural assolado em um país em que uma mulher nunca pode nada. Essa é a brisa que panca a mente. Essa é a brisa que faz twin. Essa é a pedra que você fuba e panca a mente e sai apoiando os outros. Você, uma mulher não pode nada, querida, você pode até demais, meu bem. Você pode até fucking demais, cara. Você tá literalmente... falando, você vai investir, você vai ganhar dinheiro pra caramba. Quando a pessoa investe, ela perde tudo e você mete o louco com uma conta demo, você pode até demais, meu bem. Principalmente se meter a fazer algo liderado por homens, que no presente caso foram isentos de uma propositura de indiciamento, não é? Minha luta é contra o sistema, é contra quem usa a máquina do judiciário pra salvar interesses próprios. Caralho, ela tá lutando contra o sistema, divulgando tigrinho, porra, que luta foda. Eu sempre trabalhei dentro dos limites da lei, sempre declarei meus impostos, fui transparente nas minhas publicidades. Diferente de muitos que estão por aí livres e passando batido, mas por quê? Vamos entender juntos? A pessoa que não tem dom pra vítima. Porra, foda, hein? Muito foda, cara. Muito foda, né? As pessoas estão aqui, ó. E mentiu, vários não foram citados. Cara, vale muito a pena, velho. Vale a pena você divulgar tigrinho, embolsar uns 70 bilhões de reais e depois falar assim, a minha luta é contra sei lá que porra. As pessoas vão aplaudir e falar assim, mentiu, faz a sensata. Puta que pariu, cara. Tá, sobre a Virgínia, ela fez uma nota da imprensa também, viu? Nota da imprensa, a defesa e técnica de Virgínia Fonseca, com respeito sempre demonstrado à CPI das Bets do Senado Federal e seu relator, recebeu com surpresa e espanto. Nossa, que surpresa. Eu fui numa CPI, a CPI foi forgosa pra caralho, e eu fiquei super surpreso que eu fui indiciada. Puxa, que espanto. Espanto relatório e voto para o indiciamento do influenciador digital, apresentado pela senadora Soraya Eletrônica. Apesar disso, aguardo e confio no justo discernimento a ser dado pelo colegiado da CPI na votação final do relatório, quando haverá manifestação dos eminentes senadores integrantes da referida comissão parlamentar de inquérito. A defesa se pronunciará oportunamente após a deliberação colegiada final da CPI, sempre confiando que se observe a Virgínia o mesmo tratamento dado a outros influenciadores digitais, que assim como ela, agiram licitamente na notificação do provisor das bets, que no entanto não constaram como indiciado uma manifestação da relatória. A mesma desculpa que a Dorlane deu, mas, ou seja, teve pessoa que fez e não deu nada, então pra mim não pode dar nada também. Teve pessoa que errou e não deu nada, ou seja, tem pessoa que rouba e não vai preso, então eu que tô roubando não posso ser preso também. Caralho, cara, onde que a gente vive, velho? Isso aí foi um advogado que escreveu. O advogado pegou e falou assim, ó, tem gente fazendo coisa errada e não deu mal, então por que eu tenho que dar mal? Puta que pariu, bicho. E daí, resultado. CPI das Bets rejeita relatório e encerra trabalho que pediu indiciamento de Virgínia Deolane e outros 14. Ou seja, a CPI das Bets acabou, ela se encerrou os trabalhos e não pediu indiciamento de Virgínia Deolane e outros 14. Ou seja, foi só um sustinho. Chegaram Deolane e Virgínia e falaram assim, pá! E daí elas pegaram e falaram assim, e daí não deu nada. E tudo mais. E é por isso que a questão minha não é muito bater no governo, né? Não é bater no governo. A questão é fazer com que novos influenciadores que estão chegando e os já influenciadores que estão não repassem a parada, porque é fato que estruturalmente a parada não vai mudar. Mas se uma pessoa... Cara, eu recebi um comentário, inclusive, do influenciador esses dias, que inclusive foi no The Noite. Ele é um influenciador grande, ele foi no The Noite. E eu acho que eu até salvei o comentário dele, mas ele falou assim, Felca, eu estava analisando um contrato de aposta, eu tinha recebido um contrato de aposta, ele tem mais ou menos 500 mil seguidores, foi no The Noite, o caramba, e eu tava considerando aceitar ou não. E depois da sua mobilização em cima da CPI das Bets, você viu, né? Você sabe o nome dele? Depois da mobilização sobre o CPI das Bets, eu recusei por sua causa. E daí eu falei assim, caramba, cara, que doideira, né? Daí eu falei, pô, segue em frente, eu acho que vale muito mais a pena você conseguir dinheiro de forma bacana e honesta com produtos que você acha importante e relevante de fato. Mas é muito mais sobre esse movimento de
menos pessoas ter acesso do que de mudar a questão de prática, porque não tange a mim, tange aos políticos, e sinceramente eu não tenho crença, eu não tenho fé na mudança não, porque envolve dinheiro, envolve muito dinheiro. CPI rejeitou nesta quinta-feira o relatório final que previu o indiciamento de influenciadores empresários ligados à divulgação do empresário do setor. Em uma sessão esvaziada, o parecer de Stornacron foi rejeitado por 4 votos a 3, ou seja, 4 negativos e 3 negativos, né? Quem foi contra foi Angel Coronel, Eduardo Gomes, Efraim Filho, professora Dorinha Seabra, e quem votou a favor, Soraya Trônica, Eduardo Girão e Alessandra Vieira. Após 7 meses de funcionamento, o relatório de Soraya Trônica recomendava o indiciamento de 16 pessoas. Lista contava com o nome de 2 celebridades tais, Fredor Virgínio e Seguidor BZ, que são quase 70 milhões de seguidores. Cacete, 70 milhões de seguidores, parceiro. Isso no Instagram, viu? Nas outras redes sociais, deve ser mais uns 500 milhões de seguidores. Elas têm muita voz, cara. Virgínio e Seguidor Bezerra são literalmente as pessoas que estão comandando o que as massas pensam e falam. Porque elas têm muito alcance, muito alcance. Elas estão literalmente dominando e influenciando e moldando o pensamento das pessoas, tá bom? Moldando o pensamento das pessoas, viu? O placar dessa quinta e terra CPI, que termina o seu relatório final e sem envios propostas de orçamento dos órgãos oficiais. Ou seja, a CPI de fato finalizou. É provável que o assunto de Bets seja esquecido. É provável que dê uma refreada na divulgação através do trabalho de muita gente que expôs o assunto. E futuramente ele vai ter uma voltinha e vai voltar, mas não como era antes. A gente vai ter uma reduzida, acredito nisso, e isso já é demais. Porque se uma pessoa só não se matar porque ficou viciada em jogo de azar, toda a luta vale a pena. Toda a luta. Não é sobre acabar com tudo, porque é muito maior do que a gente pensa, né? Não tem como acabar, é muito dinheiro envolvido, etc. É uma empresa, é livre mercado, etc. É sobre conscientizar a pessoa que é viciada ou a pessoa que não entrou no vício, mas pode entrar. E limitar a propaganda para essa pessoa. E como faz isso? É moldando o público, que é onde eu consigo ter um certo controle, né? Eu não consigo moldar o que acontece lá dentro, né? Eu consigo moldar a opinião das pessoas de certa forma, né? Porque eu falo com bastante gente e essa é a responsabilidade que eu tenho. Se eu conseguir colocar mais pessoas para apontar o dedo na cabeça do influenciador e falar assim, cara, não faça tigrinho não, cara. Isso não é bacana não. E o cara ficar meio tentado e falar assim, não, realmente não vou fazer, vou parar. Já vale muito, muito, tá bom? Bom, o Soraya avaliou ainda que seu parecer foi construído a partir de provas robustas e feliz CPI. Todos os brasileiros saberão que não terminou e não terminará em pizza. Eu não sou pizzaiola, caramba. Ela não é pizzaiola. Farei a entrega das pizzas e todo mundo... Tô brincando, pessoal. Farei a entrega dos relatórios de toda a documentação que nós colacionamos para as autoridades competentes para continuar na investigação. Indiciarem e depois apresentar para o judiciário, afirmou a senadora à imprensa. O que ela falou? A relatora Soraya Trônica afirmou, no entanto, que encaminhará as conclusões das autoridades competentes com o Ministério Público, Polícia Federal e o Ministério da Fazenda. Ou seja, vai encaminhar, ainda pode sofrer as penalidades. O fato, cara, é que... Eu ia falar assim, poderia ter evitado, porque é uma puta dor de cabeça que as influenciadoras estão passando, sendo que elas já tinham muito dinheiro. Mas realmente é tanto dinheiro que para elas talvez feche a conta elas terem passado tanta dor de cabeça, sabia? O parecer do senador afirmava que ao longo dos trabalhos a CPI pode constatar a existência de um crescimento descontrolado e desregulado das bets. Isso aqui tudo a gente leu. Bom, a questão maior é que não deu fucking nada, mas eles vão levar a parada para o Ministério Público e esse foi o resultado. Votaram contra no Ministério, na CPI ali, entre os políticos, mas vai ter o Ministério Público e as outras coisas para votar. A CPI finaliza oficialmente, não vai mais ter CPI, quem brincou, quem não brincou, não brinca mais, ou seja, quem foi, quem não foi, não vai mais. Os influenciadores que não foram, que recusaram, eles não vão mais, deu certo a recusa. Ficou por isso e é mais ou menos como a gente imaginava. Mas teve função social de mobilizar milhares e milhões de pessoas sobre o assunto, conscientizar, confortar e ajudar a castrar um pouco do espalhamento. Existiu essa função durante o período da CPI.
Então, o meu trabalho, para mim, eu vejo como concluído. Eu sinto que já fiz a minha parte para tentar dar luz nessa parada, né? Dar luz nessa parada tava muito na sombra, cara. A CPI, a função foi dar luz. Pra mim, a função maior era dar luz. Eu já sabia desde o começo que não ia mudar nada. A função é dar luz sobre a parada. E uma CPI tem o poder de dar luz. Pessoas falando sobre, pessoas bacanas falando sobre. Muita gente veio falar sobre, né? Muita pessoa bacana, influenciadores, veio falar comigo e tudo mais. Mesmo a Cela, que sentou aqui do meu lado e falou que recusou 10 milhões no Tigrinho. Muitos influenciadores, cara, veio falar comigo, parabenizando e tudo mais. Essas pessoas que deram luz, que falaram sobre o assunto, são todas essenciais para uma mudança, porque realmente não é uma mudança, não uma mudança na prática, mas uma mudança no inconsciente coletivo, de banalização do rolê, né? Porque o fato, pessoal, é que na ponta da vara tem pessoas com dívidas, pessoas morrendo e pessoas desesperadas. Esse é o fato. Salvando uma dessas almas, o meu trabalho ele já foi mais do que bem sucedido e feliz. Foi indiciado, não deu fucking nada. Virgínia, cara, o caso da Virgínia é muito interessante, cara. Agora mudando de assunto, né? É muito interessante, porque a Virgínia, ela é enorme. Se você acha que, se você não tem noção do quanto ela é grande, a Virgínia é muito grande, parceiro. Ela é muito grande, velho. Ela é mais famosa, ela é assim, na rede social e na rua mesmo, todas as pessoas conhecem a Virgínia, ela é muito grande. E parte disso é porque ela fez da vida dela um reality show. E reality show, ele tem um efeito psicológico e neurológico nas massas, na audiência, que é muito poderoso. Porque quando você participa da vida da pessoa, mesmo que seja os frames que a pessoa quer mostrar, mesmo que seja os momentos que a pessoa, só os momentos que a pessoa quer mostrar, esses são momentos controlados e são mastigados como um produto, mas são muito constantes, você sente que você faz parte da vida da pessoa, você sente que você conhece ela muito bem. E o reality show, ele não é só um reality show da Virgínia. Ele era um reality show extremamente interessante. Ele estava num núcleo de pessoas famosíssimas como o Leonardo, como o João Guilherme. É muito interessante o caso da Virgínia, né? De influência e tudo mais, né? Tava no núcleo do João Guilherme, do Zé Felipe, da Bruna Marquezine também, que é a namorada do João Guilherme. Então tinha um núcleo, e das filhas também, porque se você for olhar de forma fria, as pessoas se interessam muito por maternidade no geral. E tudo na vida da Virgínia é um produto. Então, maternidade é um produto, casamento é um produto, agora até o término virou um produto. Então, tudo é um produto, é assim como ela decidiu lidar com a vida dela. E é um produto extremamente poderoso e valioso. É literalmente o porquê as pessoas assistem BBB. É pra você ver as pessoas quando você sente que elas estão desarmadas. Então, os stories mais valiosos da Virgínia é quando ela tava cansada, desarmada, falando uma besteira, ou falando uma coisa impulsiva. As pessoas querem se conectar, elas querem ter conexão com o próximo, né? E muitas pessoas são sozinhas, muitas pessoas não têm esse próximo, ou se tem, pela proximidade não acham tão interessante. Ou seja, eu conheço o meu amigo, eu sei tudo sobre ele, não acho tão interessante, ele tem uma vida parecida com a minha. Quando você vê uma pessoa riquíssima, com uma vida interessante, uma família interessante, que está mostrando os seus pormenores, está mostrando as suas vulnerabilidades, está mostrando o dia que ela está despenteada, o dia que ela está fétida, etc., e defecada, e fazendo as coisas dela do dia a dia, e cozinhando, e dando para a filhinha comer e tudo mais, você tem uma conexão absurda com uma pessoa que é muito poderosa, uma pessoa que você vê que é muito rica, vira um modelo a ser seguido na sua vida, assim. Então a Virgínia tem uma influência extremamente poderosa. Só que ela terminou, né, recentemente, esse efeito reality show de família perfeita quebrou, ela vai provavelmente perder bastante da relevância depois do término, tô dando uma constatação, tá? Ela vai perder bastante relevância após o término, porque ela estava num conglomerado que era interessante, mas ainda vai continuar relevante pela própria natureza do conteúdo dela, que ela decidiu fazer da sua vida um reality show. Isso é muito forte, principalmente quando você tem uma vida interessante, quando você é rica, e quando você é bonita, etc., quando você tem coisas que as pessoas desejam. É um caso muito interessante e fala muito mais sobre, pra mim, o que eu analiso esse caso, assim, eu não fico analisando com sangue na boca nem raiva, eu não sou um cara raivoso não, né? Eu analiso esse caso com uma certa frieza e pra mim não é muito interessante a parte da Virgínia. Eu entendo as motivações do porquê ela faz isso. É interessante a parte que as pessoas se comportam.
Porque nos comentários, etc., as pessoas defendem a Virgínia com unhas e dentes. Porque não é como se estivesse defendendo uma influenciadora, é como se estivesse defendendo a minha irmã, ou a minha prima, ou a minha tia. Porque o efeito reality show faz você conhecer, por mais que seja uma ilusão, faz você sentir, por mais que seja uma ilusão, que você conhece muito aquela pessoa. Então é muito interessante o que ela fez com a vida dela, como que ela produziu conteúdo em cima disso, e é muito interessante como é tiro e queda. Você faz sua vida no reality show, sua vida interessante o suficiente, você vai crescer pra caramba, as pessoas vão amar acompanhar e dar pitaco sobre a sua vida. O sacrifício, o que você tem que entregar, o contrato que você tem que assinar com o diabo, digamos assim, é a sua paz. Você não vai ter paz, você vai se sentir vigiado o tempo todo, você não tem mais, você vai ser perturbado o tempo todo, perturbado mentalmente, inclusive, você vai ficar o tempo todo em vigília, você não vai ter descanso, mas 60 milhões de Instagram, uns bilhõezinhos na conta, vale a pena, né? A conta fecha. Para muitas pessoas fecha, para a Virgínia fechou, né? É muito interessante a brisa da Virgínia. Agora, uma coisa que é muito delicado é quando a exposição tange pessoas que não têm capacidade para escolher, como crianças. Essa que é a parte muito complicada. Quando você não tem a capacidade de escolher se você quer ser exposta, como as crianças.